Tá, beleza. Então, pessoal, o nosso conteúdo, nosso segundo conteúdo agora desse bimestre vai ser esse conteúdo sobre hidrografia, rede e bacias hidrográficas. Esse conteúdo tem naquele material que eu mostrei há pouco para vocês, naquele livro que eu citei, do Estáquio de Sene e João Carlos Moreira. É um livro muito bom e ele trabalha esse conteúdo, né, ao longo dos capítulos aqui, e a gente vai vê-lo agora, e ele pode ser cobrado de vocês de alguma forma no Enem aí, a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, né? Com relação à hidrografia, então, o estudo da água, você vai ver a água na parte superficial, no nosso caso aqui vai ser em redes e bacias, e para vocês da área da agrimensura, é interessante que vocês trabalham, né, vocês trabalham essa questão do solo, da questão da topografia, e toda a bacia hidrográfica, né, ela está dentro de uma vertente. Então, a gente vai ver isso agora. Mas antes de falar de bacias e de rede, a gente vai entender um pouco dessa questão da água. A água é um recurso escasso, é um recurso aí hoje considerado um recurso que alguns países sentem falta, né? E a distribuição dela no mundo é desigual, ou seja, você vai ter uma limitação de água em diversos países. Mas quando eu falo água, a água potável, a água que nós consumimos. Alguns colocam como água doce, né? Eu gosto mais do termo potável, tá? Então, se você pegar a nível de mundo, a maior parte da superfície terrestre, né, quando a gente estuda lá no início dos nossos anos de estudo, é coberta por água, só que essa água é salgada. Então, se você pegar aqui, de 100% da água à disposição na superfície, 97% dela é salgada, ou seja, você tem uma quantidade grande de água, mas é imprópria para o consumo. Aí, desses 100%, apenas 2,5% que nós utilizamos. Só que desses 2,5%, vou transformar ele em 100%. Aí, o que eu tenho aqui? Ó? Desses 100%, de 2,5% que eu transformei em 100%, que seria o 100% desses 2,5%, quase 70% dessa água potável, né, doce, se encontra nas calotas polares, lugares de difícil acesso. 29% no subsolo, águas subterrâneas, aquífero ou lençol freático, né? Alguns lençóis freáticos de rios subterrâneos ou depósitos de água, que são os aquíferos. 0,3% nos rios e lagos, e os outros, né, entre eles o vapor da água na atmosfera, 0,9%. Ou seja, nós já temos pouca água disponível para o consumo humano. Dessa pouca água, a maior parte está nas calotas polares ou no subsolo. O que a gente usa diariamente vem dos rios. Nosso caso aqui em Cuiabá, a maior parte da água que nós utilizamos vem do rio Cuiabá. Ela é tratada e fornecida aí pela empresa Águas de Cuiabá. Tá? Aqui tem uma distribuição quantitativa do volume, né, e do percentual que representa e os locais que você vai encontrar. Então, se você pegar oceanos, é o maior local que você vai encontrar água do mundo. Aí tem o volume em quilômetro cúbico, percentual próximo àquilo lá, né, 97,24, então um pouco menos. Geleiras, 2,4, né? Águas subterrâneas, 0,61, só que aqui ele pegou 100% da água à disposição e colocou nesse gráfico só aqui, né? Nessa planilha só. Então, se você pegar águas subterrâneas, 0,61, lagos, 0,009, mares, 0,008, umidade do solo, a água que tem no solo, 0,005, atmosfera, o vapor d'água, 0,001, os rios, né? Olha quanto de zero aqui, 0,0001%. Então, a água que nós utilizamos hoje, ela é concentrada nos rios. E você vai ter em volume quilômetro cúbico, né? Quilômetro cúbico está aqui, 1.250 quilômetros cúbicos só à disposição. Então, você vai ter esse volume aqui, 0,3% de água doce à disposição, dos 2% e meio de água doce que tem no mundo à disposição. Então, por isso que eu disse no início, a água é um recurso aí considerado para muitos finito, né? Um recurso escasso, e tem muitos países que sofrem, né? Sofrem seriamente com falta d'água.
No mundo, como que se dá o uso dessa água no mundo? Ó? Isso aqui é importante também, pessoal. Pode ser cobrado de vocês uma questão simples com relação ao uso da água no mundo, no Enem. A maior parte dela é para irrigação, no setor agrícola. A agricultura consome cerca de 70% da água do mundo. Essa água é água potável, tá? Aqui você vai ter 8% para uso doméstico e 22% para uso industrial. Aí vai dar os 100%. Então, a maior fatia dessa pizza aqui, ó, da água potável do mundo é para a produção agrícola. 22% para o processo industrial e 8% para o consumo nosso, né, o uso doméstico. Tá? Então, a distribuição é desigual a nível de água doce e água salgada no mundo, e a distribuição também é desigual da água doce para o usufruto, né? A maior parte da água no mundo hoje é utilizada para irrigar o plantio agrícola. Correto? Tranquilo até aí, galera? Qualquer coisa, pergunta, né? Com relação à distribuição da água no mundo e no Brasil. Ó, o Brasil, aqui é uma coisa interessante, né? As maiores reservas de água doce se encontram aqui, 13,22% da água doce, segundo o Banco Mundial. É um dado recente, né? 2016. Aqui tem uma coisa interessante. Grandes países, grandes volumes de água. Aqui são os maiores países do mundo, né? A Rússia é maior que o Brasil, só que o Brasil tem mais água potável do que a Rússia. A Rússia tem 10%, o Canadá também é maior que o Brasil, tem 6,6%, os Estados Unidos é maior que o Brasil, tem 6,5%, e a China também é maior que o Brasil, tem 6,5% da água doce do planeta. Então, esses 5 países aqui somados, né, a somatória deles vai dar cerca de 43% da água doce do planeta. Então, só para você ter uma ideia, no mundo são 200 países, 200 e pouquinhos países. 5 deles têm quase por 50% da água doce do planeta. Então, são países importantíssimos, né, em recursos hídricos. Correto? A nível de Brasil, veja bem, a distribuição também é desigual, tá? Então, estou falando aqui de desigualdade desde o início, porque é desigual também. Então, se você pegar no território brasileiro, a maior parte do recurso hídrico no Brasil está na região norte, seguido pelo centro-oeste, sul, sudeste e nordeste, que tem a menor quantidade de recursos hídricos, de água à disposição. Aí, se você pegar a superfície, você vai ter o norte compreende quase 50% do território brasileiro, o centro-oeste quase 20%, o sudeste 6 e alguma coisa, o sul 6 e alguma coisa, a menor região do Brasil, né? O sudeste 10%, o nordeste 18%. Aí, quando você pega em população, a região que tem o maior volume d'água do Brasil é que tem a população, a segunda menor população brasileira. Quase 7% dos brasileiros só que vivem no norte. O centro-oeste tem 6,4%, o sul 15%, né? O sudeste tem a maior parte da população brasileira, e o nordeste tem cerca de 1/3 da população brasileira. Ou seja, o nordeste que tem menos água, não é uma superfície tão grande como é o norte, como é o centro-oeste, mas é uma região extremamente populosa. Então você vai ter o quê? Muita gente numa área extensa, só que tem pouca água. Então você vai ter escassez de água no Nordeste, principalmente no sertão. Vocês se lembram, né? Que no sertão que você vai ter o clima tropical semiárido, um clima que chove pouco, né? E você vai ter em várias áreas lá chuvas irregulares, escassas, e você vai ter problema com falta d'água. Com relação ao uso da água no Brasil, veja bem, vocês viram no mundo agora há pouco. Agora no Brasil, não vai estar muito diferente não, tá, pessoal? Do que ocorre no mundo. No mundo é 70% para irrigação, aqui é 63%. O consumo humano no mundo, vocês viram lá, o consumo doméstico gira em torno de 8, né? Aqui no Brasil gira em torno de 18. É um pouco maior. Aí quando você pega a questão do tratamento de animais, que pode ser incluído como humano, como da produção agrícola também, produção pecuária, você chega em torno de 20% do consumo aqui. 20 alguma coisa, né? E o uso industrial, 14%. Então, o Brasil ele tem o quê? Uma semelhança aí no consumo da água, do uso da água potável, semelhante ao que ocorre no mundo. Tá? A maior parte do setor agrícola, uma parte para o setor industrial, aqui não é tão grande assim, né? E uma parte para o setor doméstico, tá?
Então, esse uso animal aqui pode estar dentro do setor industrial, pode estar dentro do setor humano também. Tá? Então, esses valores aqui podem variar. Com relação a esse uso, é interessante a gente entender que o Brasil é um dos grandes produtores agrícolas do mundo, por isso que ele consome muita água no setor agrícola. Tá? Então, a gente está aqui numa cidade, a gente não vê, mas no campo se utiliza muita água para o setor industrial, para o setor agrícola, né, para plantio, tá? E também para plantio de pequeno, médio, grande porte, dependendo do porte. Aqui eu trouxe um outro slide, mudando um pouco o foco do nosso estudo, é a questão do que a água é importante, o quanto que você consome e você não vê, né? A água que você não vê, né? A água que você não vê. Então tem um slide aqui bem interessante. Você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável, né, é necessário para produzir os seguintes itens do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então ele colocou aqui 3, 5, 9 itens, ó. 1 litro de cerveja, 5 litros e meio de água potável. 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água. 1 quilo de manteiga, né? Manteiga tem um componente lá, derivado do leite, enfim, tem uma série de derivados que vai dar origem à manteiga, 18 mil litros de água. 1 litro de leite, 1 quilo de leite, 712 litros de água. 1 quilo de queijo, 5.018 litros de água. 1 quilo de batata, 132 litros de água. 1 quilo de carne bovina, 17 mil litros de água, né? É uma analogia que ele faz, desde o nascimento do bezerro até o abate, tá? Todo o processo, não só o que o boi e a vaca consomem da água, mas todo o processo para gerar aquele 1 quilo. 1 quilo de banana, quase 500 litros de água. 1 quilo de frango, 3.700 litros de água. Então, é uma analogia que ele faz, que por isso que o setor industrial, ele consome muita água. Então, se você pegar aqui a manteiga, né, um produto extremamente industrial, você vai ter o maior consumo de água aqui, porque vai ter várias etapas para a formação desse produto que você utiliza água potável. Tá certo? Então, muitas vezes a gente consome um produto, muitas vezes a gente nem sabe como que é feito esse produto e o quanto de água que vai para esse produto chegar na prateleira dos supermercados e a gente consumir, né? Quem imaginava que 1 quilo de carne, 1 quilo de carne de boi, para você produzir 1 quilo de carne de boi, em média, se gasta aí 17 mil litros de água. É uma analogia, tá? Então, é uma média. Essa fonte aqui, tem aqui em cima, é um dado interessante. Nesse livro também que eu mostrei para vocês, tem essa fonte. Tá? E tem na internet também, que vocês podem encontrar facilmente. Tranquila a parte de hidrografia, pessoal? Então, eu coloquei esses 3 slides inicial com relação à parte de hidrografia. Agora a gente vai falar um pouco sobre redes e sobre bacias. O Gladstone perguntou aqui, professor, o processo de dessalinização é eficaz? Sim. Gladstone, tem países aí que usam água, dependem da água do mar. Israel é um país que vocês conhecem, um país rico lá do Oriente Médio, né? E boa parte da água que os israelenses consomem, eles fazem o quê? A dessalinização. Só que é um processo caro, por enquanto. Tá? Então, eles utilizam a água do mar, retiram essa água do mar e aí fazem o processo de dessalinização, ou seja, a retirada do sal da água. Então, a diferença da água potável para a água salgada é que a água salgada tem mais sal. Aí, o que você faz? Você pode pegar essa água que é do mar e retirar o sal para se tornar potável. Tranquilo. Tá? Só que o processo de retirada, ele é caro. Ele é eficaz, sim. Só que não é um processo barato. Mas com o avanço tecnológico, cada dia surge uma tecnologia, né? E a tendência é que se torne, no futuro, aí, um processo mais barato e que muitos países vão poder usar. Aí, quando todo mundo puder retirar a água do mar e tirar o sal, o excesso de sal da água, acabou o problema de água potável. Tá? Porque aí você vai ter uma água em grande quantidade, porque o mar está cheio, o oceano está cheio de água, só que a água imprópria para o consumo. Aí você faz a dessalinização, ela se torna o quê? Potável e para o consumo humano e para o uso doméstico. Só que o processo dessa retirada, né, essa filtragem, né, essa dessalinização, a retirada do sal, é muito caro. Só pegando um gancho dessa pergunta, Gladson, é importante também a gente citar
que a água do mar é salgada porque o sal está presente no solo, tá? Os sais minerais estão no solo. O que acontece? A água das chuvas escorre sobre o solo, essa água da chuva que escorre sobre o solo cai nos rios, os rios caem no mar. A maior parte deles, direto ou indiretamente, cai no mar. Automaticamente, o que você vai ter? Você vai ter um excesso de sal na água marinha, tá? Então, o ciclo, sim, ele dessaliniza, mas só que você vai ter que fazer esse processo, tá, Larissa? De retirada aí mecânica, tá? Então, você vai ter que, vamos supor, quando você extrai diretamente do mar, você vai ter que fazer a retirada mecânica, né? Essa separação do joio e do trigo. Tranquilo, galera? Qualquer coisa me avisam aí, tá? Vou voltar para o slide aqui, ó. Águas subterrâneas. Veja bem, vocês viram que boa parte da água à disposição nossa está no subsolo. Aí entra o que a Larissa acabou de dizer, né? A questão da água no subsolo. Como que essa água fica no subsolo, né? No subterrâneo? Através do ciclo da água, o ciclo chamado ciclo hidrológico, né? O que você tem aqui? Um esqueminha bem fácil de você entender o ciclo da água. Você tem água na superfície terrestre, nos oceanos e mares. Esses oceanos e mares diariamente são aquecidos devido à radiação solar. A água muda de estado físico, né? Deixa o líquido, passa para o gasoso, não só dos rios e mares, mas também dos vegetais, tá? O vegetal retira a água da superfície, do subsolo, através das raízes, e libera isso aqui através dos estômatos, tá? Nas folhas. Então, você vai ter o quê? A vegetação liberando vapor da água, que é chamado de evapotranspiração. Esse vapor d'água na atmosfera vai formar nuvens, né? Nuvens são bilhões e bilhões de gotículas d'água em suspensão, e essas nuvens, geralmente, quando elas são levadas para grandes altitudes, elas passam por um processo físico de mudança de estado. Ela deixa o estado gasoso, né? O vapor d'água aqui é estado gasoso, e passa para o estado líquido, que ocorre a chuva, a precipitação. Tá? Aí, quando ela encontra, geralmente, um local mais elevado, um obstáculo, ela tende a subir, ali ocorre a precipitação, a mudança do estado líquido para o gasoso, e aqui ocorre a chuva. Aí o que acontece? A chuva cai no subsolo, cai no solo, ela tem três destinos. Um destino que ela infiltra no solo, o solo é poroso, né? Ela infiltra nas camadas do solo, alimenta o lençol freático, alimenta os aquíferos. Uma parte ela fica empoçada na superfície, depois ela é evaporada novamente, e outra parte escorre na superfície, tá? O escoamento superficial. Tá? E essa água que é infiltrada, boa parte dessa água da chuva que ocorre infiltra, vai alimentar novamente rios e o lençol freático, que acaba alimentando novamente os oceanos e mares. Tá? Então é um ciclo bem tranquilo da gente entender. Com relação ao aquífero, aqui no Brasil nós temos dois grandes, né? Isso aqui pode ser cobrado de vocês no Enem, tá? Nós temos o Alter do Chão e o Guarani. Tá? Então são os dois maiores que nós temos aqui. Um genuinamente brasileiro, que esse aqui do Alter do Chão, fica entre esses estados aqui, ó, Amazonas, Pará, Amapá, né? Ele tem cerca de 86 mil quilômetros cúbicos, né? Ele é totalmente brasileiro, considerado aí o maior aquífero do mundo. O que é um aquífero, professor? É um reservatório de água potável no subsolo. Então, toda a água dos rios, toda a água da chuva, muitas vezes infiltra no subsolo, formando um aquífero. Outro aqui já não é genuinamente brasileiro, que é o Guarani. Ele compreende vários estados do Brasil, né? Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, mas também os países vizinhos aqui, ó, o Paraguai, Uruguai, Argentina, né? A capacidade de armazenamento dele é menor do que o Alter do Chão, 45 mil quilômetros cúbicos. Ele é um pouco mais raso, aqui é um pouco mais profundo. O professor, a extensão aqui é menor. Sim, a extensão é menor, mas só que ele tem um volume de capacidade de armazenamento maior do que esse aqui de baixo. Ele cobre 70% do total do Guarani, 70% está no território brasileiro, e ele é considerado o segundo maior. Tá? Então, se apertar as coisas aí nos rios, pessoal, a gente tem um plano B. O que é o plano B? É você retirar a água do aquífero. Também não é barato, tá? É melhor para as empresas retirar a água dos rios. Está ali à disposição, né? Só bombear essa água.
Aqui, para você tirar água do aquífero, você vai ter que perfurar o solo. E aí é um processo um pouco mais dispendioso. Então, por enquanto, não é necessário utilizar o plano B, né? Nós usamos apenas o plano A, mas no futuro pode ser que um ou outro estado comece a utilizar o plano B, porque fica difícil pegar água na superfície. Tranquilo aí, pessoal, com relação ao aquífero? Depois dá uma pesquisada, tá? É bem interessante. Esse slide aqui é bem curto, tá? Eu só coloquei aqui só essa transparência, mas tem muita coisa sobre o aquífero Guarani também, sobre o aquífero Alter do Chão, chamado de Saga, né? O aquífero da Amazônia, ou seja, pode ser cobrado de vocês aí, vocês só dão uma olhada uma hora que tiver um tempinho sobre esse conteúdo na internet, tem muita coisa, né? Eu já vi esse maior do mundo abastecer o mundo sozinho por 250 anos. Isso mesmo, Larissa. Tem muitas informações, tá? A Larissa está colocando que esse Alter do Chão, chamado de Saga, ele tem tanta água que dava para abastecer o mundo sozinho por 250 anos. Isso é verdade, tá? Então, é só pegar e fazer uma leitura, uma pesquisa, você vai encontrar muita coisa, tá? Rede e bacia, galera. Ó, veja bem, a rede e bacia hidrográfica são dois conceitos bem tranquilos de serem entendidos. Quando eu trabalho o conceito de rede, eu estou falando só sobre a parte física dos rios. Então, quando eu pego lá vários rios em determinado local, rios de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, esses rios são o quê? São os que vão formar ali uma bacia. Então, o conjunto de rios em determinado local, nós chamamos de rede hidrográfica. A área compreendida aí por esses rios, aí eu vou ter o quê? A bacia. Tá? Então, o desenho aqui é autoexplicativo. Ó. A rede são os rios aqui. Ó. O que você vai ter dentro de uma bacia? O rio principal, que é o rio maior da bacia. O rio que vai desaguar na bacia, que é o afluente, nesse principal. E aquele que deságua no afluente, que é o subafluente. Então, você vai ter o quê? Vários rios, dezenas de rios, centenas de rios dentro de uma bacia. E esses rios dentro de uma bacia vai formar a rede hidrográfica. Aí você vai ter o principal da bacia, geralmente o que dá nome à bacia, o afluente é o que descarrega no principal, e o subafluente é aquele que descarrega no afluente. Indiretamente vai cair também no principal. Então a bacia é toda essa área aqui, onde você vai ter a área irrigada por um rio principal, seus afluentes e seus subafluentes. Aqui eu coloquei um desenho também, que é autoexplicativo, né, que mostra uma bacia, né? Então, aqui você vai ter os cursos de um rio, mais ou menos esse desenho aqui, a gente pode fazer uma analogia com esse desenho, né? Essa parte mais alta do relevo é a parte da montante, a parte da nascente do rio. Aqui o fluxo de água, ele corre um pouco mais rapidamente, aqui você vai ter um processo erosivo maior. Esse curso aqui, pessoal, é chamado de curso superior. Fica próximo da nascente, a região mais alta do relevo, né? Vocês podem ver aqui que está em torno de 1.500, 1.700 metros. Aqui o curso do rio vai ser o quê? Estreito, porque o processo erosivo aqui é bem maior. Aí, com relação ao perfil aqui, é longitudinal. Ó. Vamos supor que esse rio tem 700 quilômetros de extensão. Tá? Entre 700 e 600 quilômetros de extensão, o curso superior. A partir de 600 e alguma coisa, é decrescente, você vai ter o curso médio. Aqui a água vai correr um pouco mais lentamente, você vai ter uma declividade menor, né, vai ter grande no primeiro momento, menor no segundo momento. E aqui, o que você vai ter? A parte que o rio vai chegar próximo à sua foz é onde ele desemboca em outro rio, ou no lago, ou no mar, né? E aqui você vai ter o curso inferior. Aqui o curso inferior, você vai ter o quê? Você vai ter a menor declividade, o leito do rio vai ser mais espaçado, né? Você vai ter um leito maior, ele vai ser mais calmo, aqui vai ser um rio mais agitado, né? Correnteza mais forte aqui vai ser um rio mais calmo, mais tranquilo, e aqui ele vai desaguar no mar, nesse caso aqui é no mar, mas pode ser no lago, ou pode ser em outro rio. Aqui embaixo está bem mais fácil ainda para vocês entenderem, ó. Aqui tem o relevo mais acidentado da nascente, aqui o curso médio, o relevo deixa de ter essa declividade maior, e aqui o curso inferior, o curso final, né, onde você vai ter a menor declividade. Aqui você pode ver uma série de plantios aqui, porque o próprio relevo de planície aqui, ó, o relevo plano, favorece o cultivo agrícola nessa região.
Então, aqui o leito do rio, o caminho que ele ocupa é mais estreito. Aqui o caminho no curso médio é um pouco mais largo, porque aqui ele vai diminuir um pouco a sua velocidade. E aqui vocês podem ver que o curso inferior ele vai ter um leito maior, porque automaticamente o declive aqui é menor, ele vai correr mais calmamente, ele vai encorpar no curso inferior. Tranquilo? Então, entender a diferença de bacia e rede hidrográfica, pessoal, é dois conceitos próximos, só que a diferença maior é que a rede é só o conjunto, depois vocês anotem aí, tá? O conjunto de rios de um determinado local, e a bacia, que é? A área. É esse conjunto de rios mais a área que compõe essa rede. Então, você pode ter dentro de uma bacia diversas subbacias, tá? N subbacias hidrográficas ali dentro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tranquilo até aí, galera? De onde sai a água de uma nascente? A origem dela. Olho d'água. Larissa. A nascente de um rio, geralmente, ele tem um determinado local que tem o olho d'água. O olho d'água é quando você tem o quê? Um lençol freático, ele aflora na superfície, e ali nasce um outro rio. O rio subterrâneo dá origem a um rio que aparece para nós. Então, geralmente, a nascente de um rio recebe o nome de olho d'água, é onde você tem um rio subterrâneo, e ali você vai ter o quê? O contato desse lençol freático com a superfície. Ali nasce um rio, que vai ser alimentado por esse rio subterrâneo, que é o lençol freático, e ali você vai ter o início, né, dessa região aí de nascente. A região de nascente recebe o nome de montante ou de manancial, tá? Porque geralmente um rio é formado por várias nascentes. O rio Cuiabá. O rio Cuiabá, ele nasce do município de Nobres com Rosário Oeste, né? Do encontro do Cuiabá da Larga com o Cuiabá do Bonito. Então, são dois rios que surgem naquelas regiões de Serra da Casfurada, aí eles encontram formando o rio Cuiabá. Ele é estreito no início, lá em cima, e conforme ele vai vindo próximo a Cuiabá, ele vai ficando mais largo. Lá é curso superior, aqui é curso médio, e quando ele chega no Pantanal, ele vai ter o curso inferior, onde ele deságua lá no Rio Paraguai. Tá? Lá que é a foz do Rio Cuiabá, lá no Rio Paraguai. Tranquilo aí, pessoal? Aí o próximo slide. Tranquilo, Larissa? Olho d'água. É a questão das bacias hidrográficas no Brasil, tá? Então, o que você tem aqui? O Brasil é um país rico em rios. Vocês se lembram, né? Lá atrás eu coloquei que 13% da água potável do mundo, 13,22% da água potável do mundo, se encontra no Brasil. E a maior parte delas ou está nos rios ou nos dois aquíferos. Vocês viram, né? Os dois maiores aquíferos estão no Brasil. Alter do Chão, também chamado de Saga, né? o aquífero da Amazônia, e aqui o Guarani, né? Mato Grosso tem uma parte do Guarani. Então, o Brasil é rico em rios, tá? Mas ele é pobre em lagos. Nós não temos grandes lagos como tem aqui nos países vizinhos, né? Titicaca, Maracaibo, né? Titicaca na Bolívia, Maracaibo na Venezuela, nós não temos grandes lagos. O regime nosso é basicamente pluvial, tropical. O que quer dizer isso? Nós vivemos da água da chuva, tá? Pluvial quer dizer que a maior parte dos rios são alimentados aqui pela água da chuva, que ocorre no verão. O verão nosso, no Brasil todo, é mais chuvoso que o inverno. Tá? Vocês estão vendo que nós vamos sofrendo aí com a seca na maior parte do Brasil, pouca chuva, né? E o que você tem? Esse regime pluvial. A maior parte dos rios são alimentados pela água da chuva. Aí que você vai ter o período de cheia, né? O período chuvoso. Só que nós temos alguns rios que têm o regime misto. O que é o regime misto? São rios que têm o regime pluvial, água da chuva, e nival, que é a água do derretimento da neve. A exceção se dá lá no Rio Amazonas. O Rio Amazonas é o maior rio do mundo, extensão territorial, volume d'água, né? E ele nasce no Peru, lá na Cordilheira dos Andes. Então, quando a Cordilheira dos Andes descongela uma parte dela, alguns rios correm para o Rio Amazonas. Então, você vai ter o quê? Você vai ter o Rio Amazonas com regime misto. Misto é quando ele tem os dois regimes, pluvial, água da chuva, e nival, derretimento da neve, no caso do Rio Amazonas, dos Andes. A grande parte dos rios brasileiros são de regime perene, ou seja, tem água o ano todo,
tá? O que é um rio de regime perene? É o rio que tem água, mantém-se cheio o ano todo. Cheio não, com água em seu curso. A cheia ocorre geralmente no verão. Eles nunca secam, tá? Só que tem poucos rios no Brasil que são intermitentes ou temporários. O que é um rio intermitente ou temporário? São rios que secam na época de estiagem. Aqui próximo de Cuiabá tem vários rios aqui na região da Guia, que tem trechos dele que secam agora porque não chove, ele tem um regime pluvial, por não ter chuva ele seca. O Rio Bandeira, um rio importante na região da Guia, um tempo atrás eu vi uma reportagem dizendo que parte dele estava seco. Tá? A hidrografia é bastante utilizada como fonte de energia, porque aqui no Brasil a maior parte dos rios são de planaltos. Outra coisa, vocês já viram em relevo que a maior parte do território brasileiro é formado por planaltos. E os rios correm nesses planaltos. Os rios e planaltos são rios encachoeirados, são rios que têm quedas, têm saltos, têm corredeiras, têm cachoeiras, e esses rios têm uma grande força natural. Aí o que se faz nesses rios? Constrói-se usinas hidroelétricas e gera energia com a força da água desses rios. Então, o Brasil, boa parte da energia que nós consumimos hoje, energia elétrica, vem de rios e a maior parte dos rios de planaltos. Por quê? Nós temos rios de planície também. Os rios de planície, correm em planície, são rios calmos, excelentes para navegação, mas ruins para gerar energia elétrica. Os rios bons para gerar energia elétrica são rios de planaltos. Bacias, aqui tem outra definição, né? Bacias, rios, lagos, lençóis que sofrem influência da mesma vertente. Então, geralmente, a bacia tem uma vertente, tá? Aquela parte do relevo mais alta, que tem a declividade, e esses rios, dentro dessa vertente, formam a rede hidrográfica. No Brasil, os rios são volumosos, nós temos os maiores rios no Brasil, né? O Brasil ele é rico em rios, a gente já viu. As cheias são predominantemente no verão, elas ocorrem mais no nosso verão, que vai do final do ano até o mês de março, né? A gente já viu isso aqui em sala de aula. A maioria dos rios do Brasil são de planaltos, a gente já viu, e você vai ter um predomínio de foz no Brasil estuário. Eu não falei sobre foz, mas é quando um rio deságua no lago, no mar, ou dentro de um outro rio. A foz estuária é quando o rio chega, deságua no outro rio, ou no lago, ou no mar, mas não encontra obstáculo. Tá? A maior parte dos rios, quando eles chegam aqui e vão desaguar no mar, não tem grandes obstáculos. Se tiver grandes obstáculos, ilhas, canais, aí a foz é delta. Vocês lembram lá, a foz do delta do Nilo? Lá tem muitas ilhas na foz do rio Nilo, na África. No Brasil, não. A maior parte dos rios são foz do que estuário. Tem alguns rios que deságua, tem algumas ilhas. Aí a foz é mista. É mistura lá, estuário, sem obstáculo, com delta, com obstáculo. Tá? Mas a maior parte dos rios do Brasil, eles possuem o que? A foz estuário. E aí tem aqui praticamente, nosso último slide, um resumo, né, das bacias do Brasil. Então são 12 grandes bacias, nós temos. Aqui tem Amazônica, Tocantins, Parnaíba, Atlântico Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, do Paraná, Atlântico Sul, né? Banhada pelo Atlântico são 4. Ó. Tocantins, Araguaia, Paraguai, Amazônica, Uruguai. Aqui em Mato Grosso, a gente faz um recorte em Mato Grosso, né? Então nós temos o quê? Terras na bacia do Araguaia, Tocantins, da bacia amazônica e da bacia do Pantanal, né? Paraguai. Então, as bacias podem ser classificadas de acordo com a sua importância, como principais, aquelas que abrigam os rios de maior porte, os rios maiores, né? Essas aqui são as principais, secundárias e terciárias, devido à localização, né? E litorâneas ou interiores. Então, essas que são banhadas pelo mar facinho, né? São as costeiras, litorâneas, essas que estão no interior são as interiores, né? Aí ele cita que é uma bacia secundária, o que eu falei agora há pouco, né, são rios que não pertencem a nenhuma bacia principal, porém formam reunidas em 3 grupos de bacias isoladas. Né? Então, aqui ele coloca aqui a bacia do Nordeste, a bacia do Leste e a bacia do Sul-Sudeste. Né? Então, são bacias que têm rios um pouco menores de extensão territorial e que desembocam no oceano
no Oceano Atlântico, são as bacias secundárias. Não são rios tão importantes como temos para dentro do Brasil, as bacias interiores. Aqui tem novamente um mapa com todas as bacias, tá? Aqui tem Mato Grosso, né? Mato Grosso tem aqui, pessoal, vocês se lembram da Chapada dos Parecis? Tá? A Chapada que tem a Chapada dos Guimarães, está dentro de um planalto aqui, denominado Planalto dos Parecis, e aqui tem a verdadeira caixa d'água do Brasil. Boa parte dos rios do Mato Grosso correm para o norte, colaborando com a bacia amazônica, boa parte dos rios correm para o sul, colaborando com a bacia do Pantanal, e temos lá na região leste os rios que correm para a bacia Tocantins-Araguaia, né? Entre eles o Rio das Mortes, o Rio Araguaia e o Rio Xingu, lá onde tem o Parque Nacional Indígena, né? Alguns nem colocam o Xingu eles colocam na bacia amazônica. Então seria o Tocantins-Araguaia e o Rio das Mortes, os principais rios aqui da bacia do Tocantins-Araguaia. Essa bacia aqui, Paraguai, Paraná, Uruguai, formam uma grandona aqui, que é a segunda maior do mundo, né? Só perde para a Amazônica, que é a Platina. A Platina é formada pela bacia do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. Tá? A segunda maior extensão territorial do mundo, só perde para a bacia amazônica. A bacia amazônica no Brasil compreende 45% do território, só que ela não é só brasileira, né? Ela compreende aqui países vizinhos, Colômbia, Peru, né? Uma parte da Bolívia, Equador, Suriname, né? Estão dentro da bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, lá que tem o maior rio, né? Extensão, volume de água, que é o Rio Amazonas. São 7 mil quilômetros de extensão que tem esse Rio Amazonas. Nasce no Peru com o nome de Ucayali, né? Chega no Brasil com o nome de Solimões, próximo de Manaus, forma lá a dupla sertaneja, né? Rio Negro e Solimões, os dois se encontram, aí sim você vai ter o Rio Amazonas. O encontro do Rio Negro e Solimões dá origem ao Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo no Brasil. Tá certo? Pessoal, deixa eu ver aqui se tem algum questionamento. Larissa já falou tranquilo. E aqui tem um exercício, tá? Aí vocês façam com calma, a gente vai ter um momento, tá, Isabelle? Para corrigir, não é para entregar. Professor, é para fazer mandando e-mail? Não, não é para isso não, tá? Vocês vão fazer com calma, deixar no caderno, e vai ter um momento oportuno aí, eu vou marcar uma aula só para correção de exercício, tá? Como nós fizemos semana passada. Tá? Então, esse aqui vai ser o exercício, tá? Resumo a distribuição da água no planeta, como que é feito o seu uso, né? Definição de aquíferos, os dois mais importantes do Brasil, diferença de rede e bacia. Em uma rede, o que você tem? O que é um leito, foz, interflúvio, montante, né? E por que o Rio Amazonas tem um regime misto, né? De alimentação, quais as principais bacias hidrográficas que drenam o estado do Mato Grosso. Nós vimos isso aqui quase tudo na sala, nós vimos agora nessa aula, tá certo? Então eu vou interromper o nosso compartilhamento de imagem e vou interromper também a nossa gravação, porque nós praticamente encerramos a aula. Tem uma pergunta do Lucas aqui, eu vou ler aqui, tá, galera?